e estou muito feliz porque vejo aqui muitas caras conhecidas e muitos nomes conhecidos. Portanto, bem-vindos. Ora bem, para quem não me conhece, eu caio aqui um bocadinho de paraquedas porque a minha formação base é na área da higiene oral. Sou higienista oral desde 2008, se bem que sou assistente dentária, comecei como assistente dentária em 2003. Portanto, quando eu penso há quantos anos é que eu já trabalho, Jesus, até me assusta. E o outro dia recebemos uma pergunta muito pertinente, no Instagram, João, não sei se chegaste a ver. Alguém que me perguntou qual era a minha experiência em liderança. E eu achei aquilo giríssimo, uma pergunta muito provocadora, de certa forma, e eu confesso que é uma das coisas que durante muito tempo me impediu de falar sobre liderança, porque eu achava quem sou eu para falar de liderança. E na verdade, eu trabalho em equipa desde 2003, portanto, eu como assistente dentária já integrava uma equipa e apesar de nessa altura ainda não ter um papel de líder, eu sempre liderei, enquanto pessoa. E fui reconhecida muitas vezes como líder, apesar de não ter esse cargo. Portanto, não sou dona de uma empresa, mas trabalho em várias equipas e em algumas assumo mesmo papéis de liderança. E, portanto, sim, eu falo a partir da prática, do conhecimento, da formação, eu dou formação para equipas e, portanto, sinto-me aqui. A vestir o papel de líder e com toda aqui a propriedade para poder falar sobre este tema. Dizer-vos que estas equipas inspiram-me e, para além de eu liderar equipas, eu trabalho com líderes e mentores que muito me inspiram também. Agora, antes de nós falarmos sobre liderança e inteligência emocional, eu gostava de falar sobre o que não é liderança, ok? Queria falar um bocadinho e perguntar-vos, participem aqui no chat, o que é que para vocês não é ser líder? Bora lá, malta, participar aqui no chat que eu vou aqui partilhando os vossos insights. Uhum, Arrogância. Arrogância não faz parte do que é ser líder, impor tarefas, microgestão, culpar, ok? Mandar fazer uhum, tudo, hipocrisia, manipulação. Um chefe manda, um líder orienta, uhum, microgestão, falta de empatia, dominância, não ouvir, não escutar, ordenar, desorganização, controlador, controlar. Acho que é aqui uma vasta experiência da Miana com chefes. Falta de exato. visão, Ah, alguém que não sabe dizer que não. Ok? tão engraçado. E há um estilo de liderança que é muito caracterizado pela dificuldade em dizer que não. E ainda assim é um estilo de liderança. Portanto, é giro nós vermos aqui estas opiniões todas. Hum, eu espero que depois da masterclass de hoje vocês consigam ir muito mais de encontro àquilo que é a liderança consciente, a liderança emocionalmente inteligente e que consigam identificar quando estão perante uma liderança tóxica ou quando vocês próprios podem estar a ter alguns comportamentos de liderança tóxica. Sim, porque nós não somos perfeitos, mesmo enquanto líderes. Às vezes acontece nós termos aqui alguns comportamentos que não ajudam as equipas a prosperar e as nossas pessoas a desenvolver as suas capacidades. Portanto, liderança tóxica é um estilo de liderança que é muito destrutivo para os membros das equipas e para o local de trabalho, em que há muito daquilo que vocês estavam a referir aqui nas vossas respostas. Há uma utilização muito abusiva de poder, é difícil as pessoas prosperarem e desenvolverem as suas capacidades, e há normalmente resultados negativos a nível da equipa, ok? E mesmo a nível pessoal, quando falamos de comunicação, relacionamentos. É muito difícil nós prosperarmos por baixo de uma liderança tóxica. E, portanto, o que acaba por acontecer às nossas equipas é que há prevalência grande de depressão, burnout, bullying no local de trabalho. Os espaços não são seguros, e eu quando digo espaços estou a falar de espaços relacionais. Portanto, acaba por haver muitos comportamentos pouco produtivos,
muito stress, insatisfação e, portanto, é disto tudo que eu vos quero tirar a partir de agora, tá bem? Nós conseguirmos identificar como é que podemos liderar melhor, hum, através do nosso exemplo, ok? Porque nós sabemos que a diferença entre chefe e líder passa por tudo aquilo que vocês disseram, e um chefe escuda-se na sua equipa, não assume responsabilidades e está muito orientado para números, resultados, à custa do trabalho das suas pessoas, mas sem reconhecer isso. E um líder inspira, um líder lidera pelo exemplo, pelo respeito e não através do medo. Portanto, aqui não há poder, há sim empoderamento das nossas pessoas. E isto é o que define um líder, tá bem? E nós não precisamos de ter um cargo de liderança para conseguir inspirar pessoas e empoderar pessoas. Nós conseguimos fazer isto enquanto colegas, muitas vezes. E mais ainda se tivermos então um cargo de liderança, tá bem? Vamos aqui a alguns números. 90% de quem tem ou é reconhecido como alguém que desempenha alto, 90% destas pessoas têm elevada inteligência emocional. E, portanto, esta inteligência emocional está associada aos resultados, tanto a nível das vendas, como da qualidade dos relacionamentos, ok? Portanto, o nosso sentido de realização vem muito da nossa inteligência emocional. Colaboradores com líderes emocionalmente inteligentes têm menos probabilidade de deixar trabalhos e há aqui então diminuição de rotatividade. Isto é uma diminuição em 4 vezes. Líderes empáticos têm um desempenho 40% superior numa série de competências, como a capacidade de fazer coaching, e aqui estamos a falar, por exemplo, de escuta ativa, perguntas poderosas, desenvolver pontos de melhoria nos nossos trabalhadores e uma série de outras coisas. E estes números todos baseiam-se em estudos para vos trazer o quê? Que a inteligência emocional é realmente o denominador comum dos grandes líderes. Embora muitas vezes as competências de inteligência emocional sejam chamadas de soft skills, mas estas competências de soft não têm absolutamente nada. As competências de inteligência emocional são aquilo que nos fortalece e que nos dá poder para lidar com desafios, com dificuldades, com riscos e com relacionamentos com as outras pessoas. Portanto, um bom líder, é aquele que consegue gerir as suas emoções de forma eficaz, mas não só as suas, principalmente as dos outros e nas relações, ok? Mas vamos começar aqui pelo básico: inteligência emocional. O que é isto? Bora lá, no chat, malta. O que é que vocês acham que é? O que torna alguém inteligente emocional? O controlo, diz o Álvaro, saber gerir as emoções, gerir as suas emoções, capacidade de gerir emoções. Acho que já temos aqui quase um. Uhum, Gerir emoções próprias e as dos outros, adaptação, saber reconhecer as emoções e geri-las. Já temos aqui conhecimento uhum. das próprias emoções, identificar as emoções e gerir as mesmas, entender, compreender, Ah, nomear eu as gosto aqui emoções. desta definição do Miguel, porque o Miguel já está a falar em adaptar-se às circunstâncias. Boa. Boa. Capacidade de interpretar as suas próprias emoções e adaptar-se às circunstâncias. A Cláudia diz compaixão e autocompaixão, saber Uhum. reconhecer emoções e ajudar outros, capacidade de reconhecer e gerir emoções. Então, há Ok. aqui, pelo menos há aqui um denominador Uhum. comum, né? Gerir, Sim. gerir emoções, né? Uhum, sim, e acabam por, todos vocês falaram aqui de dois grandes tipos de competências. Falaram das competências intrapessoais, que é então esta capacidade de eu reconhecer, compreender, dar nome às minhas emoções e geri-las em mim. Estas são as minhas competências intrapessoais. E depois há um conjunto de competências que me ajuda na relação com o outro. E isso passa por eu saber reconhecer também nos outros, entender porque é que sentem o que sentem e gerir a forma de eu lidar com as outras pessoas, ok? Portanto, inclui também
aquilo que o Miguel tinha dito de eu me adaptar. Porque quando eu me adapto às relações e ao meio, isso é um grande sinal de inteligência emocional, que o Daniel Goleman hoje em dia já trata também por inteligência social e emocional. Portanto, definição mais simples ou a mais conhecida de todas, do Daniel Goleman, inclui tudo aquilo que vocês já disseram aqui. E o Daniel Goleman é muitas vezes falado como o pai da inteligência emocional, mas é considerado mais o padrinho. Foi quem divulgou, porque este conceito cresceu no meio académico pelo Peter Salovey e John Mayer, e ele pediu autorização para pegar nisto, escreveu um best-seller e conseguiu difundir isto para o grande público. Depois, como este conceito foi muito curioso para a parte empresarial, as empresas pediram para ele trabalhar o conceito naquilo que diz respeito à liderança e ao contexto profissional. E por isso, depois daquele primeiro best-seller que se chama Inteligência Emocional, que grande parte das pessoas conhece, ele escreveu depois um chamado Trabalhar com a Inteligência Emocional, um livro muito curioso que descreve as competências de forma mais aprofundada e explica o que é que as pessoas com as competências que ele vai enumerando conseguem fazer. E portanto é um livro muito giro. Eu depois deixo aqui algumas sugestões de literatura. E portanto, dentro do modelo do Daniel Goleman, que é um dos três grandes modelos, mas é apenas um, ele define, e eu pus aqui a salmão, as competências intrapessoais, que são então a autoconsciência, a autorregulação e a motivação e as competências interpessoais, ok? Portanto, dentro destas competências, enquanto líderes, o que é que nós devemos perceber? Que a autoconsciência é de todas, a mais importante porque é a base de tudo. Vocês escreveram aí imensas vezes gerir emoções e eu não consigo gerir aquilo que eu não conheço e que eu não compreendo. Portanto, muitas vezes dizem, eu quero aprender inteligência emocional para gerir a raiva, para conseguir lidar com as pessoas com quem trabalho, porque me irritam ou porque são lentos, uma série de respostas que vocês deram aí que eu achei muito engraçadas. E quando eu pergunto, ok, então aí no teu corpo onde é que sentes raiva, a maior parte das pessoas não sabe. E a raiva serve para quê? As pessoas também não sabem responder. E, portanto, reconhecer onde é que eu sinto raiva, compreender, só aí é que eu vou conseguir gerir, tá bem? Mas eu vou-vos trazer aqui algumas ferramentas de gestão também. Portanto, enquanto líder, isto é extremamente importante porque um líder que tem autoconsciência consegue identificar o seu estado emocional, aquilo que está a sentir e consegue fazer a tal pausa, ok? Antes de dar uma resposta. A autoconsciência permite isto, permite eu fazer uma pausa para conseguir escolher um comportamento que eu vou ter a seguir, em vez de reagir e ser impulsiva. Imaginem que vocês têm um dia difícil e que estão prestes a entrar numa reunião e estão irritados, ok? Se vocês não tiverem autoconsciência bem trabalhada, vocês não se vão dar conta de que quando entram na reunião, provavelmente o vosso tom de voz está diferente e a vossa comunicação vai ser mais agressiva. Que efeitos é que isso vai ter a nível da vossa equipa? Vão retrair-se, se calhar vão evitar dar opiniões, não é? Não se vão sentir à vontade. Portanto, produtividade diminui, motivação da equipa diminui. E porquê? Porque vocês não se deram um tempo para fazer gestão emocional, porque se calhar nem se aperceberam. É muito comum. Pessoas que têm baixa autoconsciência, alguém chegar lá ao pé e dizer, epá, estás irritado. Não, eu estou calmíssimo, não é? E são pessoas que até estão alteradas e nem percebem nem admitem, está bem? Portanto, isto é o grande poder da autoconsciência, é eu conseguir então reconhecer as minhas emoções e ganhar aquele momento de pausa para perceber que mensagem é que essas emoções me trazem, como é que elas podem influenciar o meu comportamento e as minhas relações e fazer ali uma pausa para depois poder regular, tá bem? E a regulação é a competência que vem a seguir, que é a capacidade que eu tenho para controlar. Eu não vou dizer controlar, que eu não gosto muito desta palavra, para gerir os meus impulsos. Consigo lidar melhor com pressão, adaptar-me às mudanças, sem reagir de forma muito exagerada, ok? E na liderança, atenção, isto não significa que eu não sinto emoções.
Isto significa que eu vou conseguir gerir para que elas não interfiram de forma negativa no meu desempenho e no desempenho das minhas equipas, ok? Motivação, extremamente importante para um líder. E aqui a motivação, neste modelo, está como uma competência intrapessoal. Existem outros modelos que consideram a motivação uma competência interpessoal que diz respeito à capacidade que eu tenho de motivar os outros, o que é igualmente importante quando se fala de liderança. Ainda assim, líderes emocionalmente inteligentes não se deixam desmotivar facilmente, porque têm esta capacidade desenvolvida, ok? E também não dependem completamente de recompensas externas para se manterem motivados. Normalmente, estes líderes conseguem manter um nível de motivação elevado, mesmo que eles estejam a passar por alturas mais desafiantes e com resultados menos favoráveis, ok? Portanto, se houver aqui um projeto muito importante que falha, um líder que não tem inteligência emocional, se calhar vai chegar ao pé da sua equipa, vai culpá-los, não é? Não vai assumir a sua responsabilidade, vai levar o foco para tudo o que correu mal. Enquanto que um líder emocionalmente inteligente tem a capacidade de olhar para tudo o que aconteceu, analisar, tirar aprendizagens, levar o foco para a visão de futuro e motivar as suas pessoas a continuar e a fazer diferente, mantendo o entusiasmo. Isto passa para a equipa. Portanto, todas estas competências são extremamente importantes ao nível da liderança. Até aqui. Faz sentido para vocês? Ok, Rebeca, pois eu tenho essa dificuldade, fico super irritada e explodo logo. Pronto. Então, aqui, se trabalhares a tua autoconsciência, vais perceber quando as emoções estão a começar a surgir, ok? Antes de já estares aí no auge da irritação, para conseguires ter aquele momento de pausa e, em vez de explodires, ajustares a tua comunicação, tá bem? Em vez de teres uma comunicação agressiva, podes treinar e desenvolver aqui um superpoder que é a comunicação assertiva, tá bem? Uhum. Boa, ok. Então vamos falar das competências interpessoais, dar aqui um pulinho a esta parte. Consciência social e a grande competência aqui dentro da consciência social é a empatia, que é a nossa capacidade de perceber as emoções dos outros, de olhar, entrar numa sala, imaginem onde está a vossa equipa e vocês conseguirem ler o ambiente da sala. Não sei se isso vos acontece, mas há uma série de gestos, expressões faciais, comportamentos que nós conseguimos, com a prática e conhecendo as pessoas, tirar dali uma interpretação de como é que a pessoa se pode estar a sentir, está bem? E portanto, a empatia é esta capacidade de eu perceber as emoções das outras pessoas. E isso permite-me adaptar a minha comunicação. Para quê? Para que as relações e os resultados sejam mais positivos. Se eu não tiver empatia, eu muitas vezes vou chegar ao pé das pessoas que estão num estado emocional que se calhar não é favorável e vou ser exigente, não vou ser compreensiva, a comunicação vai falhar e isto faz com que muitas vezes a nossa equipa se sinta desvalorizada. E só porque eu não tive a capacidade de perceber que naquele momento a pessoa podia eventualmente não estar tão bem, ou estar cansada, ou estar irritada. Está bem? Portanto, imaginem que vocês chegam ao pé de alguém que está com um rendimento mais baixo, menos produtividade, ok? E um líder sem empatia vai ter tendência a cobrar resultados. Se eu tiver inteligência emocional, em vez de eu repreender diretamente, eu vou chamar esta pessoa para uma conversa e nós vamos falar hoje sobre o quadrado da comunicação e perceber o que é que está por trás dessa diminuição de produtividade. Eu posso descobrir, por exemplo, que ele está a passar por uma fase difícil em termos pessoais, ou que o tipo de tarefas que eu designei para esta pessoa está abaixo daquilo que são as capacidades. Isso pode se tornar entediante, ok? Portanto, quando eu falo com empatia, quando eu ouço, quando eu faço perguntas, muitas vezes do outro lado a pessoa sente-se ouvida. E isso faz com que esta pessoa ganhe confiança e eleve o seu desempenho. Está bem? Tudo isto também já está espelhado aqui um bocadinho nas habilidades sociais, que é o último pilar aqui da inteligência emocional. E estas capacidades, estas habilidades sociais permitem então trabalhar bem em equipa, resolver conflitos
e criar um ambiente mais positivo. Ok? É isto que me permite, por exemplo, ter capacidade para dar feedback, para receber feedback, para gerir um conflito entre colaboradores. Isto tudo se treina e se trabalha, tá? Eu, quando falei sobre isto naquela aula bónus, que já dei aqui a algumas pessoas, eu deixei aqui um pequeno exercício e isto não precisa de ser escrito, mas é sempre interessante nós pensarmos destes 5 pilares da inteligência emocional, qual é o que vocês acreditam que é o vosso ponto forte, que é naquilo que vocês são melhores, ok? Eu, enquanto higienista oral, eu claramente tinha uma capacidade muito grande de empatia e de habilidades sociais, ok? Eu conseguia estabelecer relações muito facilmente, eu conseguia motivar os meus pacientes, eu era extremamente boa nisso. E, portanto, eu achava que até tinha muita inteligência emocional. E quando eu fui fazer depois uma autoanálise, eu percebi que, do ponto de vista da minha autorregulação, eu era péssima. E por isso é que acabei por entrar num quadro de burnout, porque eu não geria, porque eu nem reconhecia, ok? Eu não reconhecia aquilo que não estava bem. Portanto, vamos lá ver, pontos fortes aí desse lado. Sandra, motivação, Queres fazer back no slide para a malta voltar a ver? faço sim, senhor. Bom. Consciência social, habilidades sociais. Boa, Rebeca, se calhar fazes parte da minha equipa, não é? Habilidades sociais, ali nas interpessoais estás bem, mas depois na tua autorregulação, se calhar tens aí coisas para desenvolver e por isso é que também explodes mais depressa. Damiana, diz-me uma coisa, na autorregulação, porque normalmente a gente, se calhar o exemplo mais simples é aquele, a malta que explode, não é? Mas Uhum, também há a malta que foge, não é? Que se isola. Isso também uhum. é um mecanismo de falta de autorregulação, não é? Sim, sim, sem dúvida, porque aí tu podes estar a lidar com outras coisas, não é? Mas isso pode ter a ver também com as competências interpessoais. Tu foges e não vais ao confronto porque muitas vezes te dá medo. Porquê? Porque procuras agradar, tens dificuldade em expor aqui o teu lado, mas muitas vezes em relação com o outro, não é só sobre ti, ok? Portanto, o fugir, o ser passivo, tem muito mais a ver com a relação, embora venha sempre de ti. Portanto, parte da intrapessoal e como não te consegues regular, não consegues ir para a relação. Ok, então vamos responder à perguntinha seguinte. Qual deles é que vocês consideram que, se desenvolverem mais, de certeza que vão alavancar a vossa liderança? Uhum. Ok. Temos aqui um bocadinho de tudo, não é? Engraçado, e tudo o que vocês estão a responder começa na autoconsciência. Boa, Pipa. Uhum. Ok, boa. Ainda bem que vocês identificam isto. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte: ainda segundo Daniel Goleman, existem 6 grandes estilos de liderança. E isto há várias correntes, ok? Para além destes 6 estilos, existe muito hoje em dia o conceito de liderança transformacional e liderança carismática. Eh, Em algumas coisas tocam estes 6, mas eu hoje vou falar destes 6 principalmente de forma breve. O que o Daniel Goleman distingue aqui é principalmente o impacto que estes estilos têm nas equipas. Portanto, os 4 primeiros estilos promovem harmonia, enquanto os últimos 2 criam tensão, ok? Portanto, o líder visionário, que são líderes que motivam as pessoas e tornam muito claro para elas como é que o seu trabalho se enquadra numa visão global e futura das organizações. Estes líderes têm uma capacidade enorme de projetar futuro, não é? E de inspirar equipas inteiras, organizações inteiras, a seguir o seu caminho. E, portanto, as pessoas que trabalham para estes líderes sabem exatamente o que é que fazem, porque é que fazem e qual é a importância que isso tem
para este caminho da organização. Este estilo traz muitas vezes, consegue maximizar o compromisso dos colaboradores, está bem? Com as estratégias da organização. Estes líderes têm muito bem desenvolvido a capacidade então de desenvolver visão, são muito autoconfiantes e bastante empáticos e têm uma capacidade enorme de motivar as equipas. Está bem? Como é que nós conseguimos desenvolver este estilo de liderança? Para além de nós desenvolvermos aqui a inteligência emocional no que diz respeito à parte relacional e motivacional, nós também temos que ter aqui boas comunicações para falar em público, está bem? Porque se nós queremos motivar e transmitir visão, nós temos que ser bons a comunicar. Depois temos um estilo que é o estilo de líder coach, ok? E estes líderes são diferentes dos primeiros porque eles investem muito tempo a conhecer cada um dos seus colaboradores. E o principal objetivo aqui deste líder é desenvolver cada um deles de forma individualizada. Portanto, há aqui conversas profundas ao reconhecer quais são os objetivos pessoais e profissionais de cada um, de maneira a conseguir trazê-los e enquadrar esses objetivos também nos objetivos das empresas, está bem? E, portanto, são líderes que desafiam os colaboradores a crescer, que muitas vezes abdicam de encontrar ou de conseguir atingir resultados a curto prazo em prol do desenvolvimento das suas pessoas, porque um líder que se dedica assim aos seus colaboradores consegue fazer com que eles assumam responsabilidade no seu desenvolvimento, no seu crescimento e o nível de compromisso com a organização é muito maior, porque são pessoas que se sentem vistas, ok? Que se sentem desenvolvidas, apoiadas, mas isto requer destes líderes capacidades grandes de práticas de coaching e um grande investimento de tempo e energia nas suas pessoas, ok? Nem sempre as empresas estão preparadas para isto se o foco for de resultados rápidos, tá bem? Há outros estilos de líder e estava alguém, João, no vídeo que vocês passaram no início, vocês passaram o testemunho de alguém que dizia assim: às vezes não sei se sou líder, se sou colega de equipa, não foi? Isso é muito interessante, porque isso está aqui muito dentro do estilo afiliativo, que são líderes muito voltados para as pessoas. E aqui o grande objetivo destes líderes é fomentar harmonia entre os seus colaboradores. Eles querem que os colaboradores estejam felizes, contentes e em harmonia. Portanto, eles investem muito no fortalecimento e na criação de laços emocionais e de espaços seguros, está bem? Portanto, porque eles acabam depois por recolher os benefícios desta abordagem, ok? Portanto, há aqui comunicação muito positiva, reconhecimento, recompensas pelo trabalho bem feito. Portanto, estes líderes trabalham muito, o ambiente emocional das suas equipas, tá bem? Têm uma visão bastante otimista e de esperança. Quarto estilo de líder, e eu quero que vocês, depois de ouvirem estes seis, se tentem enquadrar um bocadinho mais em algum, ok? Percebam se identificam mais com algum. Se bem que, deixar bem claro, nós não somos nunca só um tipo de líder. Está bem? Nós tendemos mais a um papel do que a outros, mas vocês vão perceber que todos eles são úteis. Portanto, líder democrático são aqueles líderes que trazem as opiniões de todos os colaboradores para cima da mesa, ok? Querem ouvir opiniões, querem que toda a gente contribua para a construção das respostas e das soluções. Portanto, é dada a palavra a todos os colaboradores. Esses colaboradores podem influenciar as decisões das equipas e, portanto, há aqui muita flexibilidade e há muita responsabilidade, tá? Vamos falar daqueles que criam tensão e são extremamente necessários em algumas ocasiões, está bem? Vamos falar daquele líder que se chama pace setting. E pace setting são líderes que definem o ritmo do trabalho. São líderes que definem objetivos extremamente elevados, ok, para os seus colaboradores, mas para si também. São aqueles que estão à frente, dão o exemplo, trabalham em alto desempenho, são obsessivos em fazer as coisas rápidas, bem feitas e por isso exigem o mesmo dos outros, ok? E quando alguém desempenha um nível menor,
eles chamam a atenção e exigem aumento de desempenho. Problemas aqui: grande rotatividade, é muito difícil as equipas se manterem em um alto nível, a não ser que sejam equipas com pessoas com alta motivação interna. Está bem? Portanto, este tipo de líder normalmente percebe bastante de estratégias de alto desempenho e tem um quê aqui de motivação e um bocadinho ainda de visionário. Por fim, temos os líderes coercivos, que encaixam muito naquilo que é a liderança tóxica, se mantiverem sempre no mesmo registro. E, portanto, os coercivos geram muita tensão, porque o único objetivo deles é chegar a resultados, custe o que custar, ok? Portanto, há aqui tomada de decisão unilateral, não consultam, informam só do que é necessário, são exigentes, muito controladores e muitas vezes há castigos subentendidos. Portanto, se a gente não faz o que é pedido, há alguma forma de pressão psicológica. Está bem? E estes são os 6 estilos que o Daniel Goleman costuma falar. Agora, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Todos eles têm vantagens e todos eles têm desvantagens. Vamos falar, por exemplo, no líder coach. O líder coach, uma das grandes desvantagens é que precisa de tempo, precisa de energia, precisa de conversas individuais e nem sempre há um ambiente que ajude nisto, ok? Vamos falar do líder democrático. Para eu puxar toda a gente para cima da mesa a dar-me opiniões para eu ouvir, muitas vezes o que acontece é que eu posso ter pessoas na equipa que tenham menos experiência, que não são especialistas e, portanto, se calhar não vão agregar valor, ok? Coercivo. Eu não preciso falar das desvantagens do coercivo, mas vou falar de uma vantagem. Se eu tiver uma decisão que eu tenho que tomar rapidamente, que eu percebo que é para um bem maior da minha organização, que eu sei à partida que alguns colaboradores não vão ficar satisfeitos ou que algum possa estar a abusar, a nível de poder, eu aqui vou assumir este estilo de liderança. Ok? Eu vou ser diretiva, eu vou ser coerciva. Eu é que mando e acabou. Eu não vou ouvir mais ninguém. Ok? Há momentos em que nós temos que vir aqui. Está bem? E isto para vos dizer o quê? Que a liderança é uma questão de adaptação. É uma questão de leitura da pessoa, das pessoas que estão à nossa volta. É uma questão de leitura do contexto e de uma leitura de mim próprio enquanto líder. E, portanto, existem outros modelos e existe um modelo que conjuga tudo isto, que é este da liderança situacional, que este modelo baseia-se no grau de direção e apoio que o líder vai dar, consoante o contexto e consoante o nível de maturidade das equipas. Porque as equipas mudam, não é? As equipas estão em constante mutação e estão em diferentes níveis de desenvolvimento. E, portanto, eu tenho que ajustar isto às minhas equipas. Este modelo identifica 4 estágios diferentes. Imaginem, uma equipa que trabalha em alto desempenho é considerada uma D4. Agora, uma equipa novinha, pessoas inexperientes, de baixa competência, é um D1. E então, o que este modelo faz é cruzar isto com o estilo de liderança que eu devo usar, conforme a minha capacidade de direção. E, portanto, se eu tiver uma equipa mais experiente, autónoma, eu já não preciso de estar a dizer tudo o que tenho que fazer, basta delegar. Eu já não tenho que me preocupar em andar em cima, ok? Se por outro lado eu tiver aqui algumas pessoas que até já têm algum desempenho, mas ainda não têm muita experiência, digamos assim, eu posso ter que ainda orientar. E, portanto, eu posso navegar em diferentes estilos conforme o contexto e conforme as minhas equipas. Eu posso liderar uma equipa de manhã de uma forma e uma diferente à tarde de outra forma. Está bem? Portanto, não há aqui chapa 5, não há formas certas. Há sim uma questão de eu ler as pessoas à minha volta, porque liderança deve ser sempre orientada para as pessoas. E há uma série de competências que estão diretamente relacionadas com a inteligência emocional e outras menos diretamente, mas que encaixam todas aqui dentro do grande guarda-chuva que é a inteligência emocional. Eu estou a falar, por exemplo, da visão, a capacidade que eu tenho de formular a visão, de inspirar as pessoas, a valores da empresa,
a capacidade que eu tenho de comunicar através de metáforas, através de linguagem não verbal, para eu conseguir gerar envolvimento das minhas pessoas, para eu conseguir trazê-las para a equipa. A autoconsciência, não preciso falar sobre isto, a autorregulação também não, porque vocês já perceberam o que é. A capacidade que eu tenho de estimular intelectualmente as minhas pessoas, e para isso eu tenho que conseguir desenvolver com elas um espaço seguro, porque é quando eu crio esse espaço seguro em que as pessoas não têm dificuldade nenhuma em dizer eu errei, eu falhei, eu não sei isto, porque não vão estar sujeitas a pressão, a humilhação, a castigos. É só nesse espaço que eu consigo fazer as pessoas ser criativas. É aqui que eu levo as pessoas à aprendizagem contínua, ok? E eu para isso também tenho que conseguir trabalhar individualmente com cada um. Para quê? Para atender às necessidades de cada pessoa, identificar o potencial a desenvolver, oferecer apoio, mentoria, formação personalizada. Dentro das habilidades sociais também está aqui a parte do empoderamento, está bem? Que é esta capacidade que eu tenho de delegar. Alguém dizia no chat, falava em muitas tarefas, não é? Nos desafios desta semana. E eu achei piada porque isto, a capacidade de delegar, é uma estratégia que nós conseguimos desenvolver, e que nos ajuda, nós conseguimos chegar aí quando temos estas habilidades sociais também desenvolvidas. E quando nós levamos o foco para o desenvolvimento dos nossos colaboradores, em vez de ser unicamente para resultados. Está bem? E isto vem desta sabedoria emocional e social. Ok? Portanto, no meio disto tudo, como raios é que eu desenvolvo a minha inteligência emocional? Porque isto é a pergunta que a maior parte das pessoas me faz. Ok, isso é tudo muito bonito, eu já percebi o que são as competências, eu já percebi em que é que eu sou melhor, o que é que eu preciso de desenvolver, mas agora como é que eu vou realmente desenvolver? Vou fazer uma formação num dia e já estou top, pro naquela competência? Boas notícias e más notícias. Boas notícias, é possível desenvolver, ok? Isto não são traços de personalidade, são competências. É como tocar piano, nós podemos começar sem saber nada e ir evoluindo, está bem? E é como um músculo, é preciso treino. Eu posso dar o máximo durante um mês, se eu não treinar nos 11 meses seguintes, dificilmente chego ao final do ano musculada, está bem? Portanto, aqui. Eu trago um modelo, do qual gosto muito. Vou falar um bocadinho do modelo Ruler, que tem 5 passos e que vos pode ajudar então a desenvolver a vossa inteligência emocional. Se têm que tirar alguma coisa daqui, tirem pequenas estratégias que possam implementar a partir de hoje. Comecem pequenino, tá bem? Começar pequeno e treinar de forma consistente. Este modelo foi desenvolvido no Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, pelo Mark Brackett, que é o diretor lá do centro. Tem um livro que finalmente foi traduzido para português, que é o Permissão para Sentir. Um livro super acessível, de fácil leitura, e neste livro, vocês podem consultar e perceber, desenvolver ainda mais aqui, perceber o modelo Ruler. Este modelo o que nos diz e parte desta premissa que a inteligência emocional começa com o reconhecimento das emoções, a tal autoconsciência, e termina com a sua regulação eficaz. Eu acho giro porque ele coloca aqui primeiro as habilidades sociais e a consciência social e finaliza com a nossa regulação. E portanto são 5 passos, Ruler é mesmo o acrónimo, destes 5 passos. E então, o primeiro passo é o reconhecer, o segundo é o compreender, o terceiro é o nomear, depois vem o expressar e, por fim, vem o regular. E para cada um destes passos, eu trago-vos ferramentas simples que nós vamos começar a explorar já. Portanto, quem tem aí papel e caneta, pode desenhar o esboço aí, o contorno de uma figura humana. Ok? Quem não tiver, consegue fazer o exercício na mesma, tá bem?
Então, o que é que eu vos desafio a fazer agora? Já que a gente estava nas emoções assim mais intensas, como a raiva, e alguém falava em explodir, eu vou-vos pedir que vocês identifiquem uma situação o mais recente possível em que vocês se sentiram com raiva, irritados mesmo, assim, com vontade de bater em alguém. E vou-vos pedir que fechem os olhos por um bocadinho, ok? E que recordem o evento. Lembrem-se o que é que aconteceu para vocês se sentirem assim. Revivam o episódio, a situação, durante um bocadinho, ok? Um dos gatilhos para as nossas emoções é a memória. E, portanto, quando eu me lembro, eu ativo a fisiologia da emoção novamente. Portanto, agora que vocês tiveram essa capacidade de ativar e de sentir outra vez esse estado emocional, vou-vos pedir que abram os olhos e que vocês sinalizem no bonequinho, ou então que tomem essa consciência de quais foram as zonas do vosso corpo onde sentiram maior energia, maior ativação fisiológica. E depois partilhem aqui no chat. Em que zonas é que vocês sentiram maior ativação quando pensaram em raiva? Pescoço, coração, garganta, pescoço, pescoço, garganta, garganta, peito. Aham, estou interessante. Ok, boa. Não vou influenciar aqui a vossa resposta. Estômago e cabeça. Até acelerou. Exato, exatamente, porque quando nós pensamos nos eventos, temos essa capacidade de voltar a sentir as emoções. Boa. Então, primeira ferramenta para nós conseguirmos reconhecer as nossas emoções e com isso trabalhar aquilo que é a nossa autoconsciência, que é esta capacidade de eu perceber onde é que no meu corpo, na minha fisiologia, as minhas emoções se manifestam. Eu vou-vos falar do mapa corporal dos sentimentos subjetivos. Este mapa que eu vou pôr aqui, e reparem que o primeiro bonequinho era o da raiva, e portanto vocês estavam a apontar aqui para coração, garganta, cabeça, e é a zona do bonequinho que está mais pintada. Ninguém aqui falou nas mãos, mas é muito interessante porque a raiva é uma das emoções que mais energia traz. E porquê? Porque ela tem a função de nós conseguirmos remover obstáculos ou de conseguir defender quem nós amamos ou de atacar, ok? E por isso, muitas vezes, a nossa fisiologia altera-se ao nível das mãos, porque nós ficamos com muito mais força e queremos bater em toda a gente, é mesmo assim. E se vocês repararem, nós estamos aqui. Quantas pessoas estão aqui? 50! Uau! Estamos aqui 50 pessoas e se vocês virem no chat, grande parte de vocês referiu as mesmas zonas do corpo. E foi isso que perceberam numa investigação que fizeram numa universidade na Finlândia, com centenas de pessoas, onde a experiência que faziam era mesmo isto: davam um desenho do contorno do corpo humano e pediam às pessoas para identificar as zonas do corpo que tinham maior ativação fisiológica ou que até pelo contrário diminuía, que é nas zonas que estão pintadas neste esquema azul. E o que eles conseguiram perceber foi, para diferentes emoções, estados fisiológicos, estados emocionais, havia um padrão. Portanto, isto manifestava-se de forma até bastante parecida na maior parte das pessoas. E porquê é que é útil nós termos acesso a um mapa destes? Que eu vou-vos mostrar aqui de forma mais completa. É útil porque as emoções são ativações fisiológicas. E é interessante eu saber onde é que eu sinto raiva, para que quando as coisas começam a aparecer pouco intensas, eu já tenho essa percepção. Porque o que é mais difícil gerir? É uma raiva, uma irritação pequenina que está a iniciar ou é uma raiva louca que me cega, que é uma das características da raiva, até me cega? É o mais intenso, certo? Isso é que é muito mais difícil de gerir. Então, para que é que eu me vou deixar chegar a um ponto de muita intensidade? Se eu for capaz de reconhecer cedo, eu posso ativar imediatamente formas de gestão para eu ter o tal momento de pausa, ok? E onde é que vocês sentem medo, por exemplo? Partilhem aí no chat.
Em termos fisiológicos, qual é a zona do vosso corpo que sofre maior alteração quando vocês apanham um susto, mas um susto de medo mesmo? Tipo, vocês vão atravessar a passadeira e zaja um carro ali à vossa frente e é por pouco. Coração, acelera loucamente. Uhum. Peito, ok. Exato. Vocês estão a perceber um padrão? E é isso mesmo que é interessante nós percebermos, é que tendo uma ativação fisiológica, eu percebo que tipo de emoções é que eu estou a sentir. E isto é muito importante nós desenvolvermos, ok? Qual é o grande problema hoje em dia? É que nós vivemos aqui, completamente desligados do nosso corpo. E, portanto, a maior parte das pessoas, se eu perguntar onde é que sentes a emoção medo, as pessoas precisam de bastante tempo para se reconectar ao corpo. E o mindfulness tem práticas que nos permitem fazer esta ligação à nossa fisiologia, fazer este treino, perceber novamente como é que está o meu ritmo cardíaco, o meu ritmo respiratório, a velocidade dos meus pensamentos. Se eu estou a transpirar, se eu corro, se eu fico com menos saliva por estar nervoso ou nervosa, ok? Portanto, o mindfulness é uma prática extremamente poderosa no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa autoconsciência, tá bem? Existe uma meditação de mindfulness chamada Body Scan que se faz em 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos, conforme o tempo que vocês queiram dedicar. Basta ir à internet, meditação guiada de body scan, escolhem o tempo que vocês querem dedicar àquilo e aquilo vai fazer um scan pelas partes do vosso corpo, com atenção focada, de maneira a vocês conseguirem fazer esta ligação e mais rapidamente perceberem: ah, espera aí, o que eu estou a sentir agora, eu estou com borboletas na barriga, será que eu estou apaixonada? Ok? Será que eu estou nervosa? Percebem? Para conseguirem perceber os primeiros sinais das emoções no vosso corpo. Este é o primeiro passo para reconhecer. Isso é fome. Às vezes é. Ok? Tá? Última ferramenta para a parte da autoconsciência. E eu aqui trago mais ferramentas porque é a base de tudo. Chama-se Mood Meter. Eu falo do Mood Meter de todas as vezes que eu falo de inteligência emocional, eu falo desta ferramenta porque é muito simples e tem um poder enorme de treinar aqui este reconhecimento. O multímetro assenta em dois eixos. O eixo da energia, que é a tal fisiologia, ativação fisiológica, portanto, os eixos que estão em cima são de elevada ativação fisiológica, os quadrantes, desculpem, os quadrantes que estão em baixo, o azul e o verde, são de baixa ativação fisiológica. Há outra valência importante a ver aqui, que é a agradabilidade. Se a emoção é agradável, está no quadrante amarelo ou no verde. Se é desagradável, está no quadrante vermelho ou azul. Ok? E quando eu digo que isto é básico porquê? Se eu me sentir alegre, em que quadrante é que eu estou? Toca a pôr aí no chat. Hum. Uhum. Portanto, temos aqui uma tendência para o amarelo, que é o amarelo, e vamos esclarecer aqui uma coisa. Sónia, alegria, agradável ou desagradável? Agradável. Parte de princípio. E portanto vai estar ou no amarelo ou no verde. A alegria normalmente vem acompanhada de um aumento da nossa atividade, ativação fisiológica, portanto, muito mais energia. E aqui vamos estar no quadrante amarelo. Ora, digam uma emoção que vocês identificam para o quadrante azul. Portanto, é desagradável e baixa a minha energia. Tristeza. Uhum. Desprezo. Depende, mas sim. Depressão, desilusão, vergonha. Ok, isso mesmo. O medo, nós há bocado tínhamos falado que sentíamos medo aonde? No coração. Porquê? O que é que acontece ao coração quando nós sentimos medo? Acelera. Portanto, há ativação fisiológica. Na verdade, o medo está no vermelho. Ok? Energia aumenta vermelho. Exatamente. Ok? Então, digam-me aí exemplos de emoções do quadrante verde. Portanto, agradáveis, baixa energia.
Relaxamento. Exatamente. Ok? Calma, tranquilidade. Uhum. Boa. Portanto, isto é uma ferramenta que até é de fácil leitura. Isto serve para quê? Imaginem, vão entrar numa reunião ou vão falar com um dos vossos colaboradores. É extremamente importante eu trabalhar a minha autoconsciência e naquele momento é tão simples quanto, ok, como é que eu me estou a sentir agora? Que emoções é que eu estou a sentir? São agradáveis? São desagradáveis? Maior ativação fisiológica? Menor? Ok? E eu situo-me num quadrante. E agora, não é só isto, não é só trazer à consciência, esta emoção é útil para o contexto e para as tarefas que eu vou desempenhar a seguir? Sim ou não? Se não for, então isto convida à nossa regulação emocional, está bem? E a regulação é feita também a partir daqui. Imaginem que nós estamos no azul, estou triste, alguma coisa que aconteceu, estou desiludida, estou decepcionada, e eu vou entrar numa reunião onde supostamente eu tenho que inspirar a minha equipa a atingir um determinado resultado que ainda por cima, não é fácil. Em que quadrante é que eu devia estar quando me dirijo assim para essa reunião? Qual é o quadrante mais propício para eu inspirar pessoas? Qual é a cor? Ruben, verde. Se eu for muito soft, se calhar não. Amarelo. Ok, amarelo. Ok, eu preciso ir para o quadrante amarelo. Então, para eu ir para o quadrante amarelo, o que é que eu preciso de fazer? Preciso de elevar a minha energia. E todos nós temos estratégias para aumentar a nossa ativação fisiológica e a nossa energia. Deem-me exemplos. O que é que vocês já sabem fazer? O que é que vocês já fazem quando precisam de darem um boost? Música, correr. Lá está, tão simples quanto isso. Agora, se eu tiver o foco nas coisas que me deixam triste, de que forma é que eu vou passar para quadrante de maior agradabilidade? O que é que eu posso, o que é que vocês já fazem quando precisam de ficar mais bem dispostos? Que funciona? Ouvir música. Aqui funciona ir ao estádio. Temos um adepto de futebol. Chocolate. Não usem essa estratégia de forma muito rotineira. Pensar em coisas engraçadas. Ver um vídeo de humor. Exato, ok? Portanto, isto é uma ferramenta super simples e que funciona e que nós podemos usar de forma recorrente. Eu aqui estava a falar dela neste passo do reconhecer, mas ela funciona também para a regulação e principalmente para o passo do nomear, está bem? Mas isso a gente já vai ver a seguir. Portanto, passo seguinte, compreender. E aqui é preciso apostar um bocadinho em conhecimento, está bem? Nós compreendemos as nossas emoções e as mensagens que elas nos transmitem quando nós aprofundamos um bocadinho o estudo sobre isto. Há formas lúdicas de o fazer, ok? Por exemplo, os filmes do Divertidamente, são muito acessíveis e transmitem de forma simples a função de cada emoção. Ainda assim, se nós não tivermos um conhecimento por trás teórico, às vezes estas mensagens passam despercebidas nos filmes. Eu depois de ensinar emoções básicas, a forma como elas se combinam, muitas vezes as pessoas veem os filmes outra vez e dizem: Ei, pá, olha, vi de forma completamente diferente. Portanto, eu sugiro, estas formas são simples, são leves de nós aprendermos, ainda assim, apostem em formações, em leitura. Tirem print, tirem fotografia ao ecrã. Estes livros, todos eles, falam sobre emoções. Eu vou sugerir de forma, se calhar, direta, para quem quiser perceber mais, a mensagem que as emoções, nos transmitem, quais são as suas funções, os gatilhos. Eu vou daqui sugerir o Inteligência Emocional, uma abordagem prática, do Paulo Moreira, que é o primeiro, e o segundo, da Manuela Queiroz, que é a Inteligência Emocional Aprenda a Ser Feliz. Está bem? Estes dois são fáceis de ler, têm estratégias práticas e, em termos teóricos, dão-vos uma base bastante sólida. Está bem? Portanto, este segundo passo, que é o compreender, é aquele que me permite, ok, eu já reconheci as emoções, agora eu tenho que perceber porque é que eu as sinto. Por exemplo,
Eu chego ao pé de um dos meus colaboradores, uma das pessoas da minha equipa, e essa pessoa tinha um determinado objetivo para atingir. Esse objetivo é extremamente importante para eu apresentar resultados no final do semestre. E aquela pessoa anda a procrastinar, anda a falhar nos seus resultados, e aquilo vai influenciar aquilo que eu vou transmitir de resultados da minha equipa toda. Como é que eu me vou sentir? Provavelmente vou-me sentir frustrada, irritada. Porquê? Porque eu tenho um objetivo e aquela pessoa representa um obstáculo, uma dificuldade para eu atingir, ok? Se eu souber à partida porque é que eu estou a ficar irritada com aquela pessoa, e eu já sei que é porque eu quero atingir um objetivo e essa pessoa não está a colaborar, compreender isso muda a forma como eu me vou relacionar com a pessoa, ok? Eu estou a sentir aquela emoção devido ao significado que eu estou a atribuir àquilo que está a acontecer. E eu vou ajustar a minha comunicação com aquela pessoa e o meu foco para quê? Para ajudar esta pessoa a atingir os resultados, perceber o que é que está a ser difícil, porque é que a pessoa não está a ter resultados, que apoio é que eu posso prestar, que competências é que essa pessoa pode desenvolver para alavancar o seu trabalho, ok? E isto porquê? Porque eu percebi que aquilo que eu queria era que esta pessoa andasse para a frente para eu também conseguir andar para a frente, está bem? Só quando eu compreendo é que eu posso passar aos passos seguintes, nomeadamente, nomear, passa a redundância, ok? Porque é que nomear as emoções é tão importante? Porque quando eu sinto as emoções, eu estou numa parte do meu cérebro chamada amígdala. E a amígdala é o que me leva aos impulsos, ok? A reagir de forma impulsiva, a ter sequestros emocionais, a explodir. Dar um nome correto obriga-me a ir para o córtex pré-frontal, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro. E isso faz com que a carga emocional diminua automaticamente, só por eu dar um nome àquilo que eu estou a sentir. Daí ser tão importante a literacia emocional. Eu achei muito giro, João, teres feito aquele exercício no início. E eu quero fazer um exercício agora. Mega desafio. Da última vez que eu fiz este exercício, fiquei frustradíssima. Porque existem duas versões deste exercício. Eu vou fazer aqui a mais difícil, não é? Vocês são tudo pessoas aqui de liderança, inteligentes, que aceitam desafios. Gente, eu vou ligar o meu cronómetro. Toca tudo a acordar, não quero ninguém a dormir. E durante 30 segundos vocês vão escrever todas as emoções que vocês se lembram, ok? Eu vou pôr aqui o cronómetro a trabalhar. Quando eu disser, não vale a pena começar já. Quando eu disser, vá. Bora. Um, dois, três. Eu quero que vocês consigam contar quantas emoções vocês se lembraram, ok? Para tudo. Para. Ei, pôs a caneta. Ok. Contem quantas é que vocês conseguiram nomear em 30 segundos. 12, 4, 7, 5, 16, Inês. Uau! 3 ou 4, 10, 6, 7. Ok. Isto é a primeira parte do exercício. Agora vem o passo difícil. Eu vou-vos dar mais 30 segundos e vocês agora têm que duplicar aquilo que vocês conseguiram da primeira vez. Ou seja, quem conseguiu 12 tem que arranjar mais 12. Quem conseguiu 7 tem que arranjar mais 7. Diferentes, como é lógico. Quem conseguiu 5 agora tem que conseguir mais 5 e eu vou começar a contar. Um, dois, três, vai. Para tudo.
Quem é que daqui conseguiu as mesmas? Quem é que conseguiu duplicar? Não, não, não. Sim, boa, Alexandra. Não, não, não. Fiquei a dois. Aham, não. Boa, Teresa, sim. Ok, boa. É muito difícil, não é? É muito difícil. E a literacia emocional, juntamente com a autoconsciência, é a base de toda a inteligência emocional. E, neste momento já estão mapeadas mais de 300 emoções diferentes. E nós temos dificuldade aqui em nomear emoções distintas. A maior parte das pessoas fica pelas emoções básicas, 5 ou 6, ok? Portanto, quem aqui conseguiu 12, 14, 16, parabéns, já estão a um nível muito avançado para aquilo que é normal, ok? Portanto, há ferramentas que vos ajudam a aprender emoções diferentes e a compreender e aumentar aqui a vossa literacia. O Mood Meter é uma delas. Porquê? Porque cada um destes quadradinhos é uma emoção diferente, ok? Portanto, se quiserem, tirem foto, eu depois passo este material ao João e à Sílvia, façam print. É muito interessante nós percebermos o que é que verdadeiramente estamos a sentir. E um dos exercícios que eu mais vezes peço é, ao final do dia, ok, lembra-te uma emoção que tenhas sentido, em que o quadrante do Mood Meter é que está, vai confirmar no dicionário se é realmente isto. Porque às vezes nós damos um nome e afinal não é bem aquilo. E nós devemos aumentar aqui a nossa literacia. Porque só quando a gente reconhece, compreende e consegue nomear é que depois consegue regular, ok? Existem outras ferramentas, eu vou-vos deixar aqui só de forma muito breve. Existem ferramentas que ajudam também aqui a aumentar a literacia, como a roda das emoções, a roda de Plutchik. A roda de Plutchik foi um modelo desenvolvido que até nos mostra como é que elas se combinam entre si. E isto são tudo coisas super importantes para nós conseguirmos compreender. Portanto, se mais uma vez vocês quiserem tirar foto ou print ao vosso ecrã, eu não concordo completamente com esta roda, ainda assim é uma forma gira de aumentar aqui a literacia, tá bem? E portanto, já reconhecemos, compreendemos, damos um nome. Por si só, já estamos a baixar a nossa carga emocional por estarmos a trabalhar ao nível mais cognitivo, termos saído da amígdala. E depois vem a parte difícil, desafiante, porque já não é só sobre mim, é sobre mim em relação com o outro, que vem aqui o passo do expressar. E em liderança, a forma como nós comunicamos muda tudo, tem um impacto tremendo. E, e nós às vezes falhamos no básico, no mais básico de tudo. Nós muitas vezes não temos em conta coisas simples, como escolher o momento para ter as conversas, escolher o lugar para ter as conversas, trazer a intenção certa para a conversa e falar da maneira mais certa. E quando eu digo certo, mais eficaz, mais positiva, mais funcional. Está bem? Portanto, este quadrado da comunicação permite-nos comunicar de forma mais eficaz. Porque, por exemplo, eu peço ao meu marido, agora vou sair do âmbito profissional, peço ao meu marido para ir levar o lixo, não é? E ele não vai. E a minha sogra, por algum acaso, aparece cá em casa. Vocês acham que é o momento certo para eu dizer a ele: esqueceste outra vez de levar o lixo? Não é o momento certo. Não é a forma certa, não é? Se calhar o lugar até era apropriado, mas não se conjuga com o resto das coisas. E se a minha intenção for culpá-lo, julgá-lo ou rebaixá-lo perante a sogra, pode dar mau resultado, porque ela pode, eu posso virar aqui a história contra mim e ela dizer: Ah, ele não faz isso, mas ele cozinha imensas vezes, não sei porque é que és tão exigente, o meu menino. Enfim, portanto, há que ter em consideração todos estes fatores, porque nós muitas vezes partimos para a conversa sem prestar atenção a estes pormenores, ok? E só quando eu satisfaço isto, que é o momento certo do ponto de vista emocional, eu tenho recursos emocionais ou não, eu estou no lugar certo. Se calhar há conversas que eu posso ter em determinados ambientes que vão funcionar melhor do que noutros. Se calhar esta conversa tem que ter em privado. Se calhar esta conversa tem que ter em equipa, ok? E a intenção é qual? Estou-vos a ver aí a rir.
Meu Deus, nem sei o que é que vem por aí fora. Estava aqui a comentar que sinto, de alguma forma, estou a expressar a minha emoção, que estes exemplos hipotéticos que tu trazes têm alguma base real. Talvez sim, talvez não. Eu falo sempre da minha sogra. É real. A história do lixo. Talvez sim, talvez não. Sim, o do lixo já aconteceu, mas também já aconteceu ao contrário. Eu dizer que ia pôr o lixo e depois esqueci-me de o levar. Então, inteligência emocional na comunicação não é só eu passar informação, não é só descarregar, não é só eu transmitir. Comunicação e expressar tem muito de criar confiança, de criar relação, de construir. É muito uma questão de construção, está bem? E de colaboração. E, portanto, o nosso foco deve vir para aqui. Então, um líder com inteligência emocional escuta mais do que fala. E é escuta ativa, não é escuta para responder, não é escuta para questionar, é mesmo para compreender. Está bem? É o nível mais profundo da escuta. Está presente, faz perguntas abertas, porque tem realmente interesse em descobrir o que está por trás, em conhecer melhor as pessoas. Sabe o impacto que tem na equipa e nos outros a forma como se expressa, o seu tom de voz, os gestos. Se está virado para a pessoa, a mostrar abertura, ou se está a falar por cima do olho, a olhar para o telemóvel ou a olhar para outro sítio, ok? E portanto, toda esta compreensão do outro e consciência de mim permite-me dar feedback sem agredir as pessoas e até receber feedback, ok? Porque nós às vezes estamos muito focados em dar feedback e esquecemos da importância que tem o eu saber receber feedback sem levantar barreiras ou sem achar que é um ataque pessoal ou que põe em causa o meu valor, tá? E porquê é que é tão difícil isto? Porquê é que é tão difícil comunicar de forma assertiva? Porque eu ouço falar muito em assertividade. E depois eu digo assim: então, e a tua comunicação é de que estilo? Ah, eu sou assertiva, eu digo tudo o que penso. Isso não é forçosamente assertividade. Se não houver respeito pelo outro, se não houver gentileza na forma de comunicar, isso não é assertividade, ok? Portanto, comunicação assertiva é a comunicação que me permite transmitir a minha mensagem de forma clara, com vulnerabilidade, com honestidade e, principalmente, com respeito pela outra parte. Isso é comunicação assertiva. Agora, porquê é que é tão difícil? Porque não é natural. E é isto que eu quero que vocês aceitem. E aqui é o aceita que dói menos. Nós só precisamos de recorrer a este tipo de comunicação quando a coisa está difícil, ok? Quando há confronto, quando há conflito, quando há divergências. Se não, eu não preciso de ir para nenhum deste estilo, eu estou na boa, peace and love, não é? Não preciso de ir para estes estilos. Agora, o ser humano, quando está em situações difíceis, quando está perante desafios, dá três tipos de resposta. São as respostas límbicas: freeze, fight or flight, não é? Bloqueia, ataca, foge. E isso está diretamente relacionado com os estilos de comunicação. Isso é que é natural em nós. Perante confronto, ou eu assumo um estilo de comunicação agressiva e parto para o ataque, ou eu vou para o passivo-agressivo, que são aquelas pessoas que dão ali uma agulhadinha e depois começam-se a rir, do estilo: ah, sim, está tudo bem, eu já estou habituada, é sempre a mesma coisa. Passivo-agressivo, muito típico dos manipuladores, ok? Ou então um estilo passivo, que eu digo amém a tudo e nunca faço valer as minhas necessidades e a minha opinião, ok? E é uma forma construída, que tem que ser treinada, lá está, porque não é natural, que me permite fazer isto de forma funcional, muito mais positiva, muito mais saudável, que é a comunicação assertiva. E eu vou-vos deixar aqui uma pequenina técnica de comunicação assertiva para ajudar aqui na parte do expressar. E agora vocês vão ver porque é que tudo isto se encadeia e porque é que é tão importante a inteligência emocional quando as pessoas dizem: ah, eu sou muito bom em comunicação assertiva. Ok, então diz-me que emoção é que estás a sentir. Ah, essa parte eu não sei. Pois isso é o segundo passo, que é extremamente importante. E é aqui que a maior parte das pessoas bloqueia.
Comunicação assertiva, esta técnica é fácil, é rápida, de construir, de usar na prática nem sempre é fácil, é preciso treino. E a primeira parte é descrever. Descrever de forma objetiva, sem julgamento, aquilo que se está a verificar. Por exemplo, eu dirigir-me a uma das minhas assistentes dentárias e dizer assim: Olha, reparei que na última semana, todos os dias chegaste 10 minutos depois da hora prevista e isso impediu-me de começar as minhas consultas a horas. Pronto. E eu não estou a dizer, és sempre a mesma coisa, isso é uma generalização. Não estou a dizer, não te preocupas com nada, isto é um julgamento, ok? Portanto, nós temos que ser o mais objetivos possível, sem julgamentos, sem carga emocional aqui na parte do descrever, está bem? Passo seguinte, expressar. E expressar é o que eu estou a sentir. A começar a comunicação com eu sinto, não é tu fazes-me sentir. Aqui nós resgatamos para nós a responsabilidade das nossas emoções, está bem? Não é o outro que é responsável pelo que eu sinto, sou eu, devido ao significado que eu atribuo àquilo que está a acontecer, está bem? Portanto, aqui eu vou expressar, por exemplo, eu sinto-me frustrada com esta minha assistente, porque isso me impede de iniciar as consultas a horas e a pontualidade para mim é importante. Segundo passo. Mas para isso nós temos que ter literacia emocional e autoconsciência. Depois eu vou especificar. Olha, agradeço que a partir de agora chegues 10 minutos antes da hora, que é para a gente ter tempo de preparar o material todo e começar a horas. Aqui temos que ser bastante específicos naquilo que é o comportamento que nós queremos que a outra pessoa altere, está bem? E por fim, trazer uma consequência, não é um castigo, ok? Senão vais ser despedida, não é isso. É a consequência positiva da mudança comportamental. Que é, por exemplo, se começarmos a horas, vamos conseguir sair a horas muito mais provavelmente e os nossos pacientes vão estar mais satisfeitos, vão entrar num bom estado emocional, ok? Quatro passos simples. De forma desafiadora, agora aqui. No final desta aula ou amanhã, quando vocês quiserem, preparar uma comunicação com base nesta técnica para alguma comunicação que vocês consigam prever que vão ter, que seja mais desafiante, um feedback que tenham que dar, uma conversa difícil que consigam prever que vão ter, prepará-la antes com estes passos para depois, quando chegarem à prática, já se sentirem mais confiantes. Ok? Fica o desafio. Por fim, último passinho, regulação. Ok? E aquilo que eu vos vou trazer aqui de regulação emocional baseia-se num modelo que parte de quatro premissas. Vamos chamar assim. As emoções acontecem ou desenrolam-se aqui em quatro fases. Nem sempre são lineares, mas vamos acreditar que segue mais ou menos isto. Acontece a situação, o evento, o gatilho, nós prestamos atenção, damos um significado e isso vai gerar em nós uma resposta. Ok? Até aqui. Acompanham? Sim? Acreditam nisto? Pronto. Nós temos o poder de influenciar qualquer uma destas etapas. Ok? Nem sempre conseguimos atuar na situação, mas conseguimos atuar nas outras. E às vezes também conseguimos atuar na situação. Está bem? Então, existe um livro do Paulo Moreira chamado Gerir Emoções, aconselho. Ele explica muito bem o modelo modal. Ruben, estás a dizer que sim com a cabeça, já leste? Não? Vale a pena. Ah, ok. Estiveste no Restart no Porto. Ok. E o Paulo esteve lá. Então, como é que nós podemos atuar ao nível da situação, de forma a conseguir regular aqui um bocadinho as nossas emoções? Imaginem que vocês conseguem imaginar uma situação que vai acontecer, ok? E identificam a emoção que vão sentir. Por exemplo, eu ia dar hoje esta masterclass. Como é que eu me sentia? Nervosa.
Até porque o João me põe no top 2 e eu fico logo ali com uma responsabilidade enorme. Eu penso, Jesus, não vou estar à altura. Pronto. Então fico nervosa, ansiosa. O que é que eu posso fazer antes da situação surgir? Isto é a forma como eu posso atuar na situação. Eu, pessoalmente, posso preparar a aula e treinar a apresentação ou estudar mais os conteúdos. Que impacto é que isto vai ter nas minhas emoções? Se eu não o fizesse, eu se calhar ia sentir ansiedade e nervosismo para aí a 80%. Se eu me preparar, se calhar já vou sentir só a 50%. Isto já é gerir as emoções, ok? O que é que eu posso fazer para mudar fisicamente a situação? Eu posso preparar todo o meu espaço de maneira a ter, por exemplo, aqui a água comigo, eu tenho acesso a algumas notas, por caso de eu ficar mais nervosa. Posso colocar aqui a fotografia da minha filha que serve de inspiração. Portanto, eu preparo o ambiente, eu mudo fisicamente o meu ambiente de maneira a eu influenciar as minhas emoções, tá? Isto é uma forma simples. Existem estratégias documentadas pela psicologia comportamental, com passos, e isso está tudo no livro do Paulo Moreira, mas nós, de forma, eu não quero chamar senso comum, mas nós temos as nossas próprias ferramentas. Nós às vezes achamos que não sabemos gerir emoções, mas nós estamos a gerir emoções desde que nascemos. Senão estávamos aqui completamente assoberbados e com a nossa ativação fisiológica nos píncaros e já tínhamos passado esta para melhor. Ok? Portanto, nós passamos uma vida inteira a fazer isto, se calhar de forma involuntária e inconsciente. Aquilo que eu trago para aqui é uma forma um bocadinho só mais estruturada. Está bem? Como é que eu vou atuar depois ao nível da atenção? O que é que eu posso fazer para mudar o meu foco ou a minha atenção? Neste exemplo específico que eu vos estava a dar, se eu levar o meu foco para o meu desempenho ou para aquilo que as pessoas vão pensar de mim, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar mais ansiosa. Se eu levar o meu foco para a ajuda que eu posso eventualmente dar a alguma das pessoas que está aqui a assistir, a assumir a responsabilidade de desenvolver a sua inteligência emocional ou a trazer à consciência, a necessidade de alguma ferramenta. hum, Basta inspirar uma pessoa que esteja aqui, se o meu foco for para aqui, a minha ansiedade diminui logo. Eu fico muito menos nervosa, tá bem? Isto é a forma como eu mudo a minha atenção. Agora imaginem, um exemplo pessoal, e há pessoas que às vezes acham estranho eu dar estes exemplos. A minha mãe, quando a minha mãe morreu, eu passado 3 dias fui trabalhar. E foi uma forma de eu gerir as minhas emoções. Não foi uma fuga, foi uma forma de eu me distrair. E quando a gente usa a distração como estratégia de regulação, desde que não seja para não enfrentar, ok? Pode ser para eu gerir de forma temporária, isso também pode ajudar, tá? Portanto, o que é que nós podemos fazer para mudar o nosso foco ou a nossa atenção? Isso ajuda-nos a influenciar a intensidade das nossas emoções ou a duração delas, tá? Significado. Imaginem, eu estou sentada aqui ao pé do Ruben e da Alexandra e alguém passa por nós e diz qualquer coisa e eu, aquilo não é importante para mim, eu não presto atenção, não ligo nenhuma. O Ruben dá uma gargalhada e a Alexandra fica estupefacta e chocada com aquilo. Porquê? Porque cada um de nós dá um significado diferente. Portanto, o significado que a gente dá às situações e aos eventos é que nos fazem viver as emoções. Quanto mais importante é, mais intensa, ok? E nós, se mudarmos o significado, se trabalharmos o significado, nós vamos mudar a intensidade das emoções e, se calhar, até o tipo de emoções que nós experienciamos. Está bem? Se chegar, imaginem, vocês vão entrar numa reunião de equipa e está toda a gente atrasada. Vocês começam a ficar super irritados. Como é que é possível? Vocês avisaram, vocês mandaram mensagem no WhatsApp, vocês enviaram e-mail no dia anterior. Já passaram 15 minutos e não está lá ninguém. Zero, bola. A vossa irritação já está lá em cima. Alguém que está prestes a explodir, não é? Rebeca, se calhar tu explodes. E de repente vem alguém chamar e na sala ao lado estavam a preparar uma surpresa para vocês porque eventualmente querem celebrar um resultado que vocês tiveram no dia anterior. O significado mudou. A emoção mudou ou não mudou?
A forma como vocês olham para a situação fez-vos sentir emoções diferentes ou não? É isso mesmo. Portanto, há formas de reavaliar as situações, de ressignificar, e isso vai ajudar a gerir as emoções. Por fim, se nada disto funcionou e a resposta já está instalada em termos de fisiologia, aí já temos que atuar a nível do corpo, ok? Então, o que é que nós podemos fazer para lidar com os efeitos físicos da emoção? Por exemplo, eu quando fico mais nervosa ou ansiosa, a dar uma aula, eu fico com a boca mais seca. O que é que eu posso fazer para lidar com os efeitos físicos da emoção? A minha aguinha. E às vezes eu digo assim: dê-me só um segundo para eu beber água. A minha intenção não é só beber água, é fazer 2 ou 3 respirações profundas. Isso ajuda-me a alterar a fisiologia, tá bem? Outra coisa que eu faço agora, que já tenho ar-condicionado, eu ponho o ar-condicionado bem frio, ok? Eu ponho mesmo no frio, que é para ver se não fico tão corada, porque eu antes ficava tão corada que transparecia logo no Zoom. Fico menos corada, transpiro menos, a maquilhagem não fica tão reluzente, tá bem? Isso ajuda aqui a diminuir os efeitos do nervosismo e da ansiedade, tá? E portanto, isto é tudo muito bonito. A maior parte dos líderes reconhece a importância da inteligência emocional e não a desenvolve ainda assim. Porquê? Porque, infelizmente, em termos sociais, existem muitas crenças e padrões enraizados, não é? E muitos deles até são validados socialmente. Aquela história de deixar as emoções à porta, essas emoções não são necessárias para o ambiente de trabalho. Isso existe ainda em alguns sítios, ok? E a verdade é que a ciência mostra que não há tomada de decisão sem integração das nossas emoções. Aliás, se a nossa parte cerebral responsável pelas emoções sofrer e for com o caneco, nós não conseguimos sequer decidir se nos levantamos da cama de manhã, se vamos a uma consulta médica ou se ficamos a fazer sudoku, porque não conseguimos perceber o que é mais importante. Não conseguimos perceber o que é que valorizamos, ok? Portanto, é muito importante nós abraçarmos aqui as nossas emoções e integrarmos isso no nosso papel de líderes, tá? Outra coisa que acontece muito é a armadilha da urgência. Nós não temos tempo para nada hoje em dia, quanto mais para treinar competências de inteligência emocional ou para ouvir os nossos colaboradores e perceber que emoções é que eles estão a sentir, não é? Nós estamos muito numa lógica de sobrevivência. A verdade é que não ter tempo para desenvolver a nossa inteligência emocional custa-nos tempo, em conflitos mal resolvidos, equipa desmotivada, decisões reativas e que depois nós temos que dedicar tempo a corrigir, ok? Resistência ao treino é o quê? Eu já ouvi falar sobre isso, já sei isso o que é. Mas é como ao ginásio. Se a gente não for regularmente, o músculo não fica lá, não é? Nós precisamos de ir aos treinos, aqui também. Falta de formação. Hum, Existem formações, existem empresas que já dão muito boas formações, mas não são muitas as empresas que dão boas formações nesta área. Porquê? Porque não é um workshop ou uma formação de um dia que consegue ter resultados numa equipe inteira. As formações têm que começar na liderança e é por isso que eu honro tanto esta iniciativa do João e da Sílvia. É no topo que tem que mudar esta cultura organizacional e ambiental das empresas, está bem? Porque a gente pode ir para uma empresa trabalhar com os colaboradores, a sua inteligência emocional, se tiverem uma liderança tóxica, não há grandes mudanças, não há transformação, está bem? Portanto, as formações têm que ser bem desenhadas, devem ser formações de médio e longo prazo que possam acompanhar as equipas. E, por fim, em Portugal ainda não há muita cultura da mentoria. E a mentoria é uma coisa extremamente importante, é uma relação que vai para os dois lados. Nós aqui temos 2 mentores excelentes a nível da liderança, a Silvia e o João, que não só ensinam, como também bebem de vocês todos e das vossas partilhas e da vossa experiência. Portanto, a mentoria é uma coisa extremamente importante que infelizmente ainda não é uma prática muito comum em termos empresariais em Portugal. E, portanto, estes são os maiores obstáculos. Agora, liderar com inteligência emocional é, acima de tudo,
um ato mesmo de coragem, ok? Porque nós temos que ter coragem de influenciar sem manipular, podemos orientar sem dominar, sem recorrer ao medo e de cuidar sem perder a direção. Os grandes líderes não lideram com o título, lideram sim com a sua presença emocional. Inspirar significa ser coerente, ok? Com aquilo que eu digo, que eu tenho como visão, que eu tenho como valores. Para eu ser coerente, eu tenho que me saber gerir, ok? E eu tenho que saber estar com o outro. E para isso eu tenho que desenvolver a minha inteligência emocional, tá? Por fim, uma pequenina pergunta aqui para o chat. De tudo aquilo que vocês aprenderam, uma pequena ação, pequena, pequenina. Vamos aos 3 P's. Pouco, pequeno, possível. Sónia, tu já sabes isso de cor. Uma pequenina ação que vocês possam implementar a partir de hoje que vos ajude a ser um líder emocionalmente mais inteligente. Deixa-me ver aqui as vossas partilhas. Boa, João. Fixe. Introduzir no meu journaling registro das emoções com aquele quadro que mostraste. Maria, trocar a equipa. Ok, Maria, se calhar mandas-me mensagem a seguir para a gente conversar um bocadinho melhor sobre isso. Primeiro passo. Ou então vem ao próximo Masterclass que é sobre equipas. Exatamente. Não quer dizer que não seja preciso trocar equipa, ok? Não é isso que eu estou a dizer. Olha, acho Há, que no entanto, vais aqui, provocar despedimentos. Aham. Há aqui um convite, primeiro, a que olhes para ti e que te possas ajustar tu própria à tua equipa, primeiro. Desenvolver primeiro as tuas competências para inspirares a tua equipa a desenvolver as suas, tá bem? E não quer dizer que não tenhas que trocar aí alguma coisa. Mas vamos fazer aqui um exercício de introspeção primeiro, levar o foco para ti e para o que tu podes desenvolver enquanto líder. Dar mais atenção aos meus gatilhos físicos para identificar as emoções. Parar e sentir mais. Ok, boa. Toca a tirar fotografias do ecrã outra vez. Um print. São muitos. Não se ponham a ler isto de fio a pavio. Leiam um e apliquem. Isso é o mais importante, ok? Muito mais do que o conhecimento, o que interessa aqui é a prática, é o treino, tá? Por fim, se quiserem desenvolver isto de forma mais aprofundada, mais individualizada, mais focada, eu estou disponível, tá bem? E também faço formação em empresas.